E FRN Campo Santa Cruz, dando continuidade à nossa disciplina de cálculo de uma variável A do curso de licenciatura em Física, vamos falar sobre a derivada das funções trigonométricas inversas, deixando claro que eu preciso do teorema que foi apresentado na aula anterior, que é o teorema da função inversa usando derivadas, tá bom? Então, o título da aula, derivada das funções trigonométricas inversas. Vamos comigo! As funções trigonométricas inversas, que também são chamadas de funções arco, são funções que revertem as funções trigonométricas principais, permitindo agora encontrar o ângulo ou arco que corresponde a um determinado valor trigonométrico. A representação y é igual ao arco de seno de x, ou y igual a seno de menos 1 de x. Atenção, ao escrever arc seno de x é a mesma coisa de seno de menos 1 de x. O que significa isso na prática? Quando eu tenho y igual ao arc seno de x, eu quero saber qual é o arco y cujo valor do seno corresponde a x. Ou seja, eu quero saber qual o ângulo cujo valor corresponde a um certo valor de x. Por exemplo, se eu tenho y igual ao arc seno de 1/2, o que isso significa? Eu vou procurar qual é o ângulo y cujo seno resulta 1/2. Olha para mim. No primeiro quadrante, qual é o ângulo cujo seno dá 1/2? 30 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3. Ó, gente, cuidado, não é π sobre 3 não, viu? O ângulo que o seno dá 1/2 é 30 graus. E 30 graus é π sobre 6, que é 180 sobre 6. Consertado, tá? O ângulo cujo seno dá 1/2 é o de 30 graus. E 30 graus é π sobre 6, porque π é 180, tá? Perfeito? Entendi, Carlos. Tem que ter cuidado. Exatamente, tem que ter cuidado. Carlos, me diz uma coisa. Como é que vai funcionar na prática essa história agora da função inversa de uma função trigonométrica? Vamos lá. Y é igual ao arco cujo seno dá x. A função inversa agora vai inverter, né? O y, que era menos 1 em 1, passa a ser o x agora, lembra? Porque a imagem da função seno não varia de menos 1 a 1, aí você não vai inverter. Agora, gente, o x está entre menos 1 e 1 e o y vai ter que oscilar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Está aqui, ó. Menos π sobre 2 e π sobre 2 serão agora os valores de y, que são restritos a menos 1 e 1. Então, os valores de x necessariamente devem estar entre menos 1 e 1, condicionando valores de y entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque o seno de menos π sobre 2 é menos 1 e o seno de π sobre 2 é 1. Concorda comigo? Muito bem, Carlos. Então, o gráfico da função inversa, que é o arc seno de x, seria esse aqui, né? O x agora não seria mais menos π sobre 2 e π sobre 2, seria menos 1 em 1. A imagem da função seno original agora é o domínio. E as imagens seriam π sobre 2 e menos π sobre 2. Este é o gráfico da função y igual a arc seno de x, que está limitado ao x entre menos 1 e 1. Observe, se a função seno só pode estar entre menos 1 e 1, na hora que você faz a inversa, que é o arc seno, agora o x, o domínio dela está entre menos 1 e 1. É uma função limitada a menos 1 e 1. Percebeu esse detalhe? Muito bem, Carlos. Então, vamos lá. Quais são as derivadas das funções trigonométricas inversas? Arc seno de x, arc cosseno de x, arc tangente de x, arc cotangente de x, arc secante de x e arc cossecante de x. Vou mostrar para vocês. A derivada da função y igual a arc seno de x é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. A do cosseno é essa, a da tangente é essa, a da cotangente é essa, a da secante é essa e a da cossecante é essa. Gente, eu vou demonstrar para você, tá? Vamos começar? Vamos demonstrar a função arc seno de x. Eu vou usar agora o teorema da função inversa da aula anterior. Observe que y igual a arc seno de x é a inversa da função x igual a seno de y. Olha como é legal.
Se eu quero saber qual é o arco cujo seno dá x, então x é igual a seno de y. Ou seja, x é o valor do seno daquele ângulo. Então, x igual a seno de y é a inversa de y igual a arco seno de x. E o que diz o teorema da função inversa da aula anterior? A derivada da inversa é o inverso da derivada da função. Então, vamos comigo. Lá vou eu. X é seno de y, que é a função original. A derivada dela é quanto? Qual é a derivada do seno de y? Derivada do x. Derivada do seno de y é o cosseno de y. Então, pronto, gente. Y' é igual a 1 sobre cosseno de y. Mas espera aí. Eu sei, lá da trigonometria, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Como aqui é o cosseno de y, eu vou isolar o cosseno de y. Cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Então, isolando, passa a raiz agora, o cosseno de y seria mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Epa, mas espera aí. O cosseno entre menos π sobre 2 e π sobre 2, à direita, ele é sempre positivo. Então, com certeza, esse resultado só vai levar em conta o sinal positivo, porque o cosseno entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é positivo. Então, cosseno de y é mais raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Mas seno de y está aqui, ó, é x. Se o seno de y é x, isso aqui vai ficar como 1 menos x ao quadrado. Substituindo aqui, acabei de demonstrar. A derivada da função arcseno de x é 1 sobre cosseno de y, não é isso aqui? 1 menos x ao quadrado. Está aí, a derivada está demonstrada, a derivada da função trigonométrica inversa arcseno de x. Vou fazer outra demonstração, a da secante agora, tá? Você sabe que se y é igual a arcseno de x, a inversa, x igual a secante de y, ou seja, qual é o ângulo cuja secante dá x? Então, o resultado x é a secante daquele ângulo. O azul é a função y igual a arcsecante de x, a inversa. Então, x é secante de y, é a função original, e a inversa dela é y igual a arcsecante de x. Usando o teorema da função inversa, a inversa, a derivada da inversa é o inverso da derivada da função original. Mas espera aí, quem é a derivada da secante de y? Derivada da secante de y eu já aprendi lá na aula das derivadas das funções trigonométricas. É secante de y vezes tangente de y. Perfeito. Tem alguma relação trigonométrica lá na aula 16 que relaciona secante e tangente? Tem. Tangente ao quadrado de y mais 1 é igual a secante ao quadrado de y. Observe que eu preciso de um pré-requisito de trigonometria. O aluno teria que saber dessa relação. Tangente ao quadrado de y mais 1 é secante ao quadrado de y. Então, tangente ao quadrado de y vai ser secante ao quadrado de y menos 1. Daqui eu vou dizer que a tangente de y é mais ou menos a raiz da secante ao quadrado de y menos 1. Só que secante de y não é x? Secante de y é x. Perfeito. Tangente de y tem alguma relação com a secante? Espera aí, calma, devagar. A secante de y é x. Perfeito. Aí eu vou colocar aqui, ó, secante de y é x. Mas por que eu estou preocupado com esse círculo trigonométrico? Gente, a tangente ela é positiva entre 0 e π sobre 2 no primeiro quadrante. E ela é negativa no quarto quadrante. Lembre, tangente é seno sobre cosseno. O seno no quarto quadrante é negativo e o cosseno é positivo. Negativo por positivo, negativo. Então, a tangente, no intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, tem valores que podem ser negativos ou positivos. Então, na hora que você vai calcular a tangente, você tem que observar um detalhe. Se o y tiver entre 0 e π sobre 2, você vai considerar o resultado positivo. Mas se o y tiver entre menos π sobre 2 e 0, aí você vai considerar o valor negativo. Perfeito, cara. Então, aqui, o aluno tem que ter muito cuidado. A secante de y é x. E a tangente, ela pode oscilar, ora positiva
e hora negativa. Só que tem uma notícia boa para você. Como a secante ela é positiva para o primeiro e quarto quadrante, lembra que a secante é o inverso do cosseno e o cosseno à direita sempre é positivo. Então isso aqui, gente, certamente é um valor positivo. Por isso que eu vou colocar em módulo de x. Atenção, esse negócio de você colocar o módulo de x é porque certamente a secante é positiva no primeiro e quarto quadrante. Por isso que vai ficar o módulo de x. Tá certo? Então, demonstrei que a derivada da arquissecante de x é dado por essa expressão. Eu vou deixar você fazer as outras demonstrações. Evidentemente, é importante que nesse momento você decore essas derivadas, porque ter que fazer na hora vai ser muito dispêndio de tempo, tá bom? E se agora a gente precisar usar a regra da cadeia, ou seja, se aqui não for x, for uma certa função u que depende da função de x, é só fazer a derivada dessa função em relação a x, né? E as derivadas assumem esse formato que está aqui. Nos exercícios que eu vou fazer agora, eu vou sempre fazer menção a essas derivadas e vou colocar para você ir comparando. Eu vou pedir só que você anote essas derivadas, tá bom? Vamos fazer, então, alguns exercícios. Primeira derivada, derivada do seno de menos 1 de 2x. Lembre que quando eu escrevo seno de menos 1 é a mesma coisa de arquisseno de 2x, ok? E qual é essa derivada? Derivada do arquisseno de x com o seno 2x. Porque agora, ó, isso aqui é o u. Essa derivada foi mostrada agora há pouco. Você anotou, né? A derivada do arquisseno de u é a derivada de u em relação a x, eu estou fazendo a regra da cadeia, dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado. Né? Quando aqui não é x, ao invés de 1, você coloca a derivada de u em relação a x. Se fosse x, ficaria só 1 aqui. Né? Como é u, é a derivada de u em relação a x. Só que u é o que está dentro do parênteses. U é 2x. Gente, é só substituir na fórmula, tá certo? Então, é a derivada de 2x em relação a x por 1 menos, quem é u? 2x. Então, é muito simples, né? Quem é a derivada de 2x em relação a x? 2. 1 menos 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado. Então, gente, é só substituição direta de fórmula. A dificuldade é só decorar a derivada do arquisseno de u, tá bom? Essa é a resposta do primeiro exercício. Segundo exercício, procure aí nas suas anotações qual é a derivada da arquitangente de x. Arquitangente de u. Qual é a derivada da arquitangente de u? Porque tangente a menos 1 é a mesma coisa de arquitangente de u. O u você já está vendo que é x sobre 5, né? A derivada da arquitangente de u, você já tem aí, eu escrevi para você. Ó. A derivada da arquitangente de u é a derivada de u em relação a x dividido por 1 mais u ao quadrado. Como u é x sobre 5, derivada de x sobre 5 em relação a x, dividido por 1 mais, quem é o u? X sobre 5 ao quadrado. Derivada de x sobre 5 é 1/5, a constante, né? 1/5. E embaixo, x ao quadrado dá x ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25. Eu vou só ajeitar aqui bem devagarinho. Em cima ficou 1/5. Embaixo, tiro o mínimo, que é 25. 25 dividido por 1 é 25 vezes 1 dá 25. 25 por 25 é 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, ó, o que é que eu vou fazer? Conservar o primeiro, que é o numerador, e multiplicar pelo inverso. 25 sobre 25 mais x ao quadrado. Com muita calma agora, eu vejo que 25 consegue dividir 5. Então, a derivada é 5 sobre 25 mais x ao quadrado. Acredite, já é a resposta. Carlos, estou gostando. Derivada da arquicossecante, porque você sabe que cossecante a menos 1 é a mesma coisa de arquicossecante, né? Então, qual é a derivada da arquicossecante? O u, você já está vendo que é x ao cubo aqui? Certo. Qual é a derivada da arquicossecante de u? Está na tabela? Já anotou? Você tem isso aí anotado, né? É a derivada de u em relação a x. O u é x ao cubo. Dividido pelo módulo de u, pela raiz de u ao quadrado menos 1. Vamos só substituir. Quem é o u? X ao cubo. Vou fazer a derivada de x ao cubo em relação a x. Módulo de x ao cubo. Raiz de x ao cubo, que é o u,
ao quadrado menos 1. A derivada de x ao cubo, você já sabe, desce vagabundo, é 3x ao quadrado. Módulo de x ao cubo é x, né, gente? Raiz de x à sexta. Por que x à sexta? 3 vezes 2 dá x à sexta, menos 1. Então, agora ficamos 3x ao quadrado dividido módulo de x ao cubo é x, não é isso? Módulo de x ao cubo é x ao cubo. Aí eu vou, módulo de x ao cubo, gente, é x ao cubo. Cortando com x ao quadrado, ficou o módulo de x aqui embaixo, né? Eu corto um x daqui com um x daqui. E aí, o menos é da fórmula, tá? Menos 3 sobre módulo de x sobre raiz de x à sexta menos 1. Tá aí a resposta da derivada do arquicossecante de x ao cubo. Veja que é só aplicação direta de fórmula. E a questão 4 é um desafio para você. Desde a aula 12 eu venho falando sobre derivada de equação de reta tangente. Então eu vou fazer bem devagarinho essa questão que é muito legal. Então, determina a equação da reta tangente a função arquicosseno de 2x no ponto 1 sobre 4 e π sobre 3. Qual é a primeira coisa que a gente faz? É verificar se esse ponto pertence a essa função. Então, quando x é 1/4, será que o y dá π sobre 3? Vamos ver. Substituindo na função arquicosseno de 2 vezes, quem é o x? 1/4. Então, qual é o arco cujo cosseno dá 1/2? Cosseno que dá 1/2 no primeiro quadrante é 60 graus. E 60 graus é π sobre 3. Ah, de fato, né? Quando x é 1/4, dá π sobre 3. Que legal! Então, o ponto, como já era de se esperar, né, gente? Pertence à função. E agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só subir um pouquinho. Você lembra o que é que a gente faz para achar a equação da reta tangente? Vou ter que fazer a derivada da função naquele ponto que corresponde ao coeficiente angular da reta tangente. Tenho que fazer a derivada do arquicosseno de 2x. Arquicosseno de u, a derivada é dada por isso aqui. Eu preciso lá da tabelinha. Mas o u é 2x, né? Então, menos a derivada de 2x em relação a x de 1 menos o u, que é 2x ao quadrado. A derivada de 2x já sabemos que é 2. E aqui fica 1 menos 4x ao quadrado. Ok, cara, porque 2 ao quadrado é 4x ao quadrado. Só que eu vou substituir o x por 1/4. Na hora que você faz x igual a 1/4, você achou o coeficiente angular da reta tangente, né? O x é sempre esse primeiro número. Para x igual a 1/4, fica menos 2 sobre raiz de 1 menos 4 vezes. X não é 1/4? 1/4 ao quadrado. Então, aqui em cima fica 2 e aqui embaixo 1 menos, 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16. Simplificando com 4, 4 por 16 fica 4 aqui embaixo, né? Fica 2 sobre a raiz de 1 menos 1/4. Mais uma vez, ficou 4 sobre 16. Simplificando por 4, ficou 1/4. Então, fica menos 2 sobre raiz de 1 menos 1/4. Se você tem 1 e tira 1/4, fica 3/4, né? Você pode escrever 4 sobre 4 menos 1/4, fica 3/4. Com muito cuidado agora, raiz de 3/4, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 4 é 2. Conserva o primeiro, que é 2, e multiplica pelo inverso disso aqui. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Então, a derivada no ponto em que x é 1/4 vale menos 4 sobre raiz de 3. Esse aqui é o coeficiente angular. Com o coeficiente angular e o ponto, eu uso no ioiô michoxô. Caramba! x0 é 1/4, y0 é π sobre 3, e a derivada, quando x é 1/4, deu menos 4 sobre raiz de 3. Substituindo, né? Lá vou eu, y menos π sobre 3, que é o y0 aqui, O coeficiente angular é menos 4 sobre raiz de 3 e o x0 é 1/4. Com muito cuidado agora, bem devagarinho, vamos desenvolver isso aqui. Menos 4 multiplica x, fica a raiz de 3 embaixo. Menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4 sobre 4 raiz de 3. Vou simplificar 4 com 4, fica π sobre 3. E aqui eu vou passar menos π sobre 3 para o outro lado. Então, fica menos 4x sobre raiz de 3,
mais 1 sobre a raiz de 3, já simplifiquei o 4 com o 4, e esse menos π sobre 3 veio mais π sobre 3. Mudando a tela e agora agrupando, né? Observe que eu posso opcionalmente racionalizar. O que é isso? Quando eu tenho raiz embaixo, eu posso multiplicar em cima e embaixo por a raiz. Então, aqui em cima, o que foi que eu fiz? Menos 4x, multipliquei por raiz de 3, e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui, como tem uma raiz embaixo, multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. E aqui continuo π sobre 3. Então, aqui em cima ficou menos 4 raiz de 3x. E olha o detalhe, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, ficou assim. E aí, eu vou agora agrupar. Como o denominador aqui é o mesmo nessas duas parcelas aqui, ó, essas duas, tá vendo? Eu vou agrupar a raiz de 3 mais π. E aqui eu vou deixar menos 4 raiz de 3x sobre 3. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Para que eu possa construir o gráfico, eu vou lembrar que raiz de 3 é 1,73 aproximadamente e π é 3,14. Quando você substituir aqui raiz de 3 por 1,73 e π por 3,14, eu garanto a você que dá isso aqui. Então, a reta tangente tem a equação menos 2,31x, quando você faz a substituição, mais 1,62. Então, agora eu vou pegar essa reta tangente. Opa! Gente, este é o gráfico da função original, tá? Eu fiz no GeoGebra. Obviamente, você precisaria de um editor gráfico, né? Então, tá aí o gráfico da função. É este aí, é uma função limitada. Ela não vai para o infinito, não. Ela é limitada. Tá aí a função, tá? Eu construí no GeoGebra. O que me interessa é esse ponto aqui. 1/4 e π sobre 3. Então, vamos pegar esse ponto aí, 1/4 e π sobre 3, ó. Quando x é 1/4, o y é π sobre 3. Π sobre 3 é menor que π sobre 2, né? Porque está dividindo por um número maior. Eu agora vou mostrar essa reta tangente, construir a reta aí. Y igual a menos 2,31x mais 1,62. Atenção, por que esse valor aqui é 0,7? Como é que eu sei que a reta corta no x 0,7? É só fazer y igual a 0 aqui, né? Vamos fazer y igual a 0 aqui nessa função, ó. Fazendo y igual a 0, 0 igual a menos 2,31x mais 1,62. Passa menos 2,31x para o primeiro membro, isola o x, 1,62 por 2, 31, confirmou que realmente a reta corta no x é 0,7. Muito bem, outra coisa que você precisa lembrar, esse ponto aqui é 1,62. Lembre que π é 3,14. Quando você divide por 2, dá aproximadamente realmente 1,62. Cortou no y 1,62. Tá, e 1,62 está aqui, é onde corta no eixo y, lembra? E o outro detalhe, você ainda lembra? O coeficiente angular é a inclinação da reta tangente. Galera, quando você procura a tangente que dá menos 2,31, é a tangente de 113,4. Você faz numa calculadora científica, confirmando realmente o coeficiente angular. Tá bom? Então tá aí. Construir o gráfico com GeoGebra, você não teria como fazer isso manualmente. E agora eu estou mostrando a equação da reta tangente no ponto pertencente à função no x 1/4 e no y π sobre 3, uma excelente revisão de reta tangente, tá bom? Essa foi a nossa aula 21, aula que puxou e que dependia da trigonometria, tá bom? Abração!